E aí, meu polvo e minha polva, olha eu aqui, Marielle Oali, 7 consoantes e 7 vogais, de muita história e frases para você. Depois do segundo episódio, você já sabe aí alguns segredos dessa ideiota. Foco aqui que hoje tem uma frase especial para você. O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Again. O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Essa é do psicólogo Carl Rogers. Eu sempre me gabei por ser uma pessoa que conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sabe aquela famosa multitarefas? Aquela pessoa que quer escovar dente, pentear cabelo e conversar ao mesmo tempo? Um belo dia, estava eu escovando dente, o interfone tocou, fui até a varanda olhar quem era e eu não vi que a porta de vidro estava fechada. Nossa, eu quase engoli a escova de dente e eu confesso que lembrei daquela dor por alguns dias. Passou os dias, passou a dor e eu continuei fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, eu passei anos assim. Eu começava a fazer uma coisa, aí logo lembrava da outra e ia fazer. Às vezes até esquecia da primeira, porque me envolvia com a segunda. Sabe quando a gente abre o WhatsApp ou o Instagram para responder uma mensagem, aí você lê outra, aí você esquece da primeira, aí você vai fazer outra coisa? Tipo isso. E eu acho que em muitos momentos essa habilidade ela pode ter me ajudado em alguns pontos, mas na verdade não está relacionada a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho que está mais relacionado com a capacidade de mudar de atividade rapidamente. Então, acho que isso é um ponto que eu tinha que observar. Agora, em março de 2020, quando a pandemia nos impôs o trabalho em casa, eu comecei a perceber que essa alternância de atividades, ela me levava a terminar o dia com muita coisa inacabada. Por mais que eu passasse horas na frente do computador trabalhando. E eu não sabia muito bem qual que era o meu problema, sabe? Eu achava que era falta de produtividade. Só que ao estudar um pouco mais sobre as habilidades socioemocionais, na pós em psicologia positiva que eu fiz, eu acabei descobrindo que existe uma macrocompetência, a autogestão, que está diretamente relacionada com isso que a gente chama de produtividade. Mas dentro dessa macrocompetência, tinha uma habilidade específica que era o meu calcanhar de Aquiles, o foco. Isso aí, gente, o foco era o meu calcanhar de Aquiles. E você? Você aí se identificou comigo? Ou você já é aquela pessoa do foco, que se estiver fazendo uma coisa, pode cair o céu que você nem vê. Se você for como eu, talvez os relatos que eu vou trazer aqui hoje, do que eu aprendi, pode te ajudar. Se não, se você já é do foco, quem sabe você pode me mandar algumas dicas aí depois desse episódio para eu melhorar o meu foco. Foi muito curioso notar que ao perceber e principalmente aceitar que eu tenho dificuldade com foco, é que eu comecei a desenvolver estratégias para melhorar. E a primeira coisa que eu fiz foi entender qual o horário do dia que eu rendia mais. Porque hoje, nesse horário, que para mim é pela manhã,
eu coloco as coisas que são mais desafiadoras para mim e que exigem de mim maior concentração. Porque, gente, a gente tem uma mania de fazer o que dá mais prazer no momento que a gente tem mais disposição. Mas se a gente pensar bem, o que a gente gosta de fazer, a gente faz depois do almoço, com sono, cansado, estressado. Então a gente tem que pensar um pouco mais nisso, isso me ajudou muito. Uma outra coisa importante que eu percebi, isso foi principalmente quando eu estava fazendo as disciplinas da pós, que foi online, é que quando a gente está estudando, tem uma coisa que é muito importante, que é intercalar momentos de concentração com momentos de pausa. Eu já conhecia a técnica de Pomodoro, que consiste nos intervalos fixos de concentração e pausa. E no Pomodoro, o tempo de concentração é de 25 minutos. Eu até testei ela por uns dias, mas eu vi que o meu tempo de concentração era maior do que o método. E aí eu cheguei em que o meu tempo é em torno de 50 minutos. E para marcar esse tempo e acompanhar o meu progresso, eu conheci um aplicativo chamado Forest, que ele marca o tempo, mas ele possibilita que a gente coloque tags também e a gente visualize o progresso. Eu gostei muito dele, assim, e cada bloco de dedicação, ele planta uma árvore. E depois você consegue ter uma visão da sua produtividade vendo aquela floresta lá, aquela florestinha. Outra coisa que eu percebi é que os ruídos externos que tinham no meu ambiente, eles às vezes me atrapalhavam. E aí eu busquei músicas que me ajudassem nesses momentos de concentração. Foi então que eu descobri que o ideal é que elas não tenham letra e que também sejam de um ritmo específico. E aí hoje eu uso uma playlist do Spotify que se chama Concentração Perfeita. Mas eu sei que no YouTube também tem várias playlists assim. Pode pesquisar por playlist de concentração. Além disso, hoje em dia, a gente é o tempo todo bombardeado de informação, que chega pela internet, chega ao nosso alcance muito mais rápido e acaba tirando o nosso foco. Por isso, uma coisa muito importante que eu faço é afastar o celular, desabilitar as notificações durante o momento de concentração. E na hora que vem aquele pensamento, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu anoto no meu planner, porque aí na hora que eu acabar aquela atividade ou tiver um momento de pausa, então eu realizo aquilo que eu anotei. O meu objetivo aqui não é trazer essas coisas que eu faço como receita, não. Até porque eu acredito muito que cada um lida de uma forma diferente com essa habilidade e com as outras também. Mas eu tô falando isso para lembrar da frase que eu comecei o episódio. O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. E percebam que não foi num passe de mágica, não bastou eu aceitar. Mas foi o primeiro passo. Aceitar que eu tenho dificuldade com foco me ajudou a desenvolvê-lo. O que essa frase traz, pelo menos para mim, é que a consciência é o primeiro passo para qualquer mudança. Por isso, eu costumo falar muito que o melhor investimento que você pode fazer é no seu autoconhecimento. Só ele vai poder te ajudar a crescer, melhorar e mudar. E eu te convido, ao final desse episódio, parar um pouquinho e refletir. Como está o seu foco? Se ele está bom, comemore, pois é uma habilidade socioemocional importante de muito valor. Agora, se ele não está bom, que tal você escolher uma dessas coisas que eu falei aí e procurar saber um pouco mais?
eu deixo aqui meu abraço virtual com a intenção e foco real. Um beijo, seus idiotas!